Não é mesmo? Assustei. Mas é um milagre também. Nós vamos ver algo tremendo. Quando nós conseguimos enxergar, ó. Eu quero mostrar o primeiro sinal. Vocês viram a glória de Deus sobre a cabeça do mensageiro? Transfiguração do mensageiro. A pomba que desceu sobre ele. E é o Espírito Santo. Aleluia! Aleluia. Aproveitando esse momento para ver os sinais poderosos. Eu acho que nem terminei de ver todos. Porque foi o fogo que desceu do céu, a coluna sobre a cabeça, que é a glória, que é o próprio Deus sobre a cabeça do profeta. Aleluia! Então isso aqui já é impactante para você, sabe? Você está vendo que a voz do próprio Senhor falando através do seu mensageiro, dizendo que se não ouvir essa voz, ele disse, eu já vi o que acontece com ele. Quer dizer, o Senhor mostra para ele o que vai acontecer aqui adiante. Ele disse, é inferno. Aleluia? Então vamos receber o nosso pastor para ela vir ministrar uma palavra no poderoso nome de Jesus. Pastor Diego. Aleluia. Glória a Deus. Graça e a paz seja com o Espírito de vocês. Amém. Amém. Vamos louvar mais um hino, povo abençoado. Aleluia. O hino 115. Aleluia. Eu quero trabalhar para meu Senhor, levando a palavra com amor. Quero eu cantar e orar, e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero cada dia trabalhar, escravos do pecado libertar, conduzi-los a Jesus, nosso guia, nossa luz, sim, na vinha do Senhor. Trabalhai e orai na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero ser obreiro de valor, confiando no poder do Salvador,
Glória a Deus. Aleluia. Tem Então, vaga. vamos abençoar. Aleluia. Aleluia. Ainda tem vaga nesse trabalho. Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, nós vamos começar aqui, iniciando essa palavra, para que todos nós possamos refletirmos e começarmos a alimentar o nosso foco. E o título dessa mensagem é o Foco Celestial. Aleluia, Jesus. O foco celestial. Que por meio da ressurreição de Cristo Jesus, trouxe de volta a esperança de cada um de nós entrarmos no céu. E para isso nós temos que ter o desejo de entrar lá. Nós temos que ter o desejo, o foco, a concentração para entrar no céu. Porque sabemos que o Senhor, a Bíblia diz que a sepultura, o inferno estão abertos diante dos olhos do Senhor, quanto mais o coração dos homens. Então Ele conhece o nosso coração e Ele conhece qual está sendo o tipo de desejo que está ocorrendo no nosso coração. Um desejo pelas coisas dessa terra ou um desejo pelas coisas do céu. E isso, a mensagem do Senhor Jesus quer tirar isso de nós. Porque há promessas gigantescas lá na eternidade, esperando por nós. E que é incomparável, nem se compara com as coisas dessa terra. E é isso que o Senhor quer tirar de nós. Esse foco das coisas dessa terra, essas coisas que são passageiras e temporárias. E Ele quer que nós alimentemos esse foco celestial, essa obra-prima, esse desejo. O caminho que nos leva e nos conduz para a eternidade. Nós sabemos que os caminhos do Senhor não é um caminho de brincadeira. Aqui, para entrar nesse caminho, é muita seriedade. Porque vai envolver o nosso foco, vai envolver as nossas forças, vai envolver o nosso coração, em busca dessa pátria celestial. Então vamos abrir em Gênesis 3,15. Aleluia. Em Gênesis 3,15. Em Gênesis 3,15. A história da humanidade iniciou em Gênesis. A história da humanidade, nós sabemos que houve as bonanças, houve uma terra preparada, houve ali a preparação, o propósito de Deus habitar com seus filhos para sempre em santidade. Mas para isso Deus queria testar o homem, queria testar a criatura. E então a partir de Gênesis 3,15, o Senhor ele viu a queda de Adão, ele viu a desobediência de Adão, acarretando todas essas sujeiras e malignidades, doenças, enfermidades. Tudo aconteceu no dia em que Adão cometeu o pecado. A terra foi amaldiçoada no dia em que Adão desobedeceu aquela ordem espiritual de que ele comesse aquele fruto, ele morreria. Mas não de morte física, mas sim de morte espiritual. E o que nós sabemos que tudo iniciou agora a reconstrução, a restauração, a corrida para de volta nós retornarmos ao caminho, de nós retornarmos o nosso estado original, a nossa originalidade, retornarmos do que a gente era antes. Santo, justo, perfeito, correto, integridade. E essas características nós perdemos lá no Éden. E tudo o que o Senhor quer fazer e o Evangelho quer fazer é te transformar numa pessoa imortal, te transformar numa pessoa em que você vai ter que retornar às características no Éden. Aleluia! Ou seja, quando Adão desobedeceu, ele perdeu. Ele perdeu, ele começou, o homem, a criatura começou a mentir, a roubar, a assumir uma outra natureza pecaminosa. E nós sabemos que essa natureza pecaminosa é do diabo.
Porque ali o pecado se tornou um só com o homem. Tudo que esse evangelho, tudo que as palavras de Jesus querem nos trazer é de nós separarmos, de nós abandonarmos o pecado da nossa vida. Para nós retornarmos às características de a gente como era antes. Santo. E praticar as obras-primas que está reservada para nós antes mesmo da fundação do mundo, para os eleitos que fomos chamados aqui, para nós se aperfeiçoarmos e revestirmos de uma pureza correta, os nossos atos sejam atos justos e que nós praticamos a santidade, a integridade em nossa vida. Amém? Então aqui começou em Gênesis 3,15. Começou aqui em Gênesis 3,15 a restauração. E agora vai terminar em Apocalipse 12, 21 e 22. Nós sabemos que Apocalipse 21 e 22 é o juízo do trono branco. E nós sabemos que lá é um novo céu e uma nova terra, que está preparada para o novo ser humano, não para o velho. Tudo que o Senhor quer nos transformar é numa nova criatura, nele, em Cristo. Vamos ler em Gênesis 3,15. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Então o Senhor, ele trouxe o resgate, o Senhor, ele trouxe o plano de salvação, que ele enviaria o seu Filho amado, não para condenarmos, mas para salvar a humanidade, para restaurar a criatura, a reconciliação de volta com Deus. Porque quando em Gênesis 3:24, no versículo 24, vamos lá comigo, no versículo 24, depois de expulsar o homem, colocou a leste do jardim do Éden querubins e uma espada flamejante, que se movia guardando o caminho para a árvore da vida. Então o propósito da missão de Jesus Cristo era para Israel, mas Israel ignorou o conhecimento divino de trazer a redenção para eles. Então a porta se abriu diante de nós. Então tudo que o Senhor quer fazer e tudo que ele fez e cumpriu, vamos em João 20. Aleluia. E ele cumpriu quando em João 20, vamos em João 20. Em João 20:15. No versículo 10. Os discípulos voltaram para casa e Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro, chorando. E enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde tivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e o outro aos pés. E lhes perguntaram: mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor, respondeu ela, e não sei onde puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele: mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse jardineira, ela disse: se o Senhor levou embora, diga-me, onde colocou e eu levarei? Jesus lhe disse: Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico: Rabone, que significa mestre. E Jesus disse: não me segure, pois ainda não voltei para o Pai. Vá, porém, aos meus irmãos e diga-lhes: eu estou voltando para meu Pai e o Pai de vocês, para o meu Deus e Deus de vocês. Então aqui, quando o Senhor Jesus cumpriu a missão, quando ele foi lá para a cruz e disse que está consumado, significa que ele agora restaurou, ele abriu de volta o caminho que estava fechado, ele abriu a passagem para cada um de nós entrarmos. A árvore da vida está aberta diante de nós. Significa que ele morreu, mas ele ressuscitou. Se ele ressuscitou, agora há esperança, povo abençoado. Há esperança. Aleluia. Há esperança. Mas para entrar lá, nós precisamos ser novas criaturas aqui.
e que precisamos crucificarmos as nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos, deixarmos os nossos pecados em Jesus, crucificarmos lá na cruz, para nós entrarmos na entrada do céu. Porque o céu é santo e a palavra de Deus diz que sem santidade ninguém verá Deus. Ou seja, nós temos que se esforçar para chegar no nível da santidade. Não é da noite para o dia, mas você tem que se esforçar. Você tem que dar o primeiro passo. Porque nós sabemos que há um caminho de esperança. Há um caminho que nós temos que entrar por ele. Porque essa é a salvação do crente, a esperança do crente. E que o oposto disso, ao contrário disso, é fogo eterno. E o fogo eterno não foi criado para nós. Nós temos que ser sábios a agarrar essa oportunidade que está aqui diante de nós. Porque se ele ressuscitou, então há esperança. A nossa geração, ela adora ídolos. Adora ídolos que já morreram e ainda continua adorando. Mas esses ídolos estão mortos. Pelé está morto, Maradona está morto. Todos os ídolos estão mortos. Buda está morto, Hindu está morto. E essa geração adora eles. Pratica a prática pecaminosa deles. Mas Cristo não. Cristo é o modelo e ele ressuscitou. Ele ressuscitou. Ele não ficou morto lá. Ele ressuscitou da tumba. Abrindo de volta o caminho. Trazendo para nós uma porta de salvação. Quando Maria olhou para ele, achou que era um jardineiro. Mas o Senhor Jesus falou: Maria, avise os outros. Aleluia, que eu estou voltando para casa de meu Pai. Porque ele venceu. Ali, povo abençoado, se a morte era garantida para cada um de nós, a morte eterna, o fogo eterno, o inferno eterno, que é garantia para qualquer ser humano que está na carnalidade de Adão, então somente você viver com uma nova criatura, viver no sacrifício de Cristo, você é livre da condenação. Se você viver uma vida arrependida, você é livre da condenação. Você vive na salvação de Cristo Jesus. E é isso que o Senhor Jesus quer, que nós alimente esse desejo, esse foco celestial, pela nossa pátria, pela nossa cidade, porque é lá em cima, povo abençoado. A nossa cidade não é aqui. Os nossos pensamentos, objetivos, o nosso futuro não é aqui. Porque Deus diz para nós buscarmos a Ele. E todas essas coisas que nós estamos preocupando, as coisas deste mundo, o que vestir, o que se comer, confie em Deus que Ele vai acrescentar em sua vida. Mas o que você tem que ter, o objetivo e o foco no seu coração, é o anseio, o desejo pela eternidade. Aleluia. 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 Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja Então, Deus. povo abençoado, nós sabemos que Cristo ressuscitou e nós sabemos que essa foi a demonstração. Foi para mostrar assim para cada um de nós, ó. Aqui, ó, a ressurreição, ele ali, em pé, diante de Maria, era a demonstração do poder de Deus, que ele ressuscitou. Porque o Pai, ele tem o poder de dar vida ao homem. A criatura, ela pode morrer, mas se ela morrer em Cristo, o Pai ressuscita. Aleluia. Se ela morrer arrependida, de uma vida arrependida, uma vida que ela abandonou os erros, abandonou todos esses desejos malignos, ela vai ressuscitar. Porque ela ela morreu como nova criatura e vai ser digna de ressuscitar. Porque o próprio Pai vai honrar aqueles que estão mortos e vai dar corpos gloriosos para eles primeiro. E as nossas obras, povo abençoado, as nossas atitudes, os nossos pensamentos, tudo isso está definindo o destino em que nós vamos andar, seja no céu ou seja no inferno. Por isso as nossas obras têm que seguir apenas um caminho em que você trilhe os passos de Jesus, não os do mundo, mas de Jesus, para que naquele dia você seja arrebatado ou ressuscitado. Porque um dos dois vai vir primeiro, ou a morte ou o arrebatamento. E um dos dois, que nós estejamos prontos, com a nossa vida pronta. Aleluia! Então, povo abençoado, nós sabemos
que a morte foi aniquilada, o poder da morte foi destruído, e nós sabemos que não vai haver mais nem câncer, nem diabetes, nem doenças físicas, nem choro, nem lamento, porque a ressurreição de Cristo Jesus, aquele momento em que ele ressuscitou, ele destruiu tudo. Destruiu tudo. Ou seja, a própria ressurreição de Cristo Jesus, a própria, ele ali de pé diante de Maria, ele criou um novo céu e uma nova terra por meio dele. Aleluia. Ele criou um corpo glorificado por meio dele. Ele trouxe as vestes para nós vestirmos o caráter de Cristo em nossa vida. A amabilidade, o domínio próprio, as características do Espírito Santo. A ressurreição dele criou tudo isso para nós. Porque todas as coisas, novas coisas agora são criadas por meio dele. Porque tudo é para ele, sempre para ele e tudo será para ele. Porque ele venceu. E se ele venceu, nós também podemos vencer através do Espírito Santo em nossa vida. Aleluia! Aleluia. Então, povo abençoado, nós sabemos que há um casamento espiritual. Não um casamento físico, mas um casamento espiritual. Em que nós somos chamados para ser noiva. Noiva. Claro que nós somos chamados esposa, mas Deus ainda não casou conosco. Ou seja, ele nos considera como noiva. E como noiva de Cristo, nós temos que ser noiva obediente, submissa aos comandos da palavra, para nós andarmos em uma vida correta, uma vida íntegra, uma vida melada no sangue de Jesus em nossos corações, para que o Senhor possa achar humildade em nossos corações, achar um coração arrependido e com os olhos do Senhor achar uma pessoa obediente, para que ele possa casar com o filho, para que possa casar com o filho dele. E é tudo que o Senhor quer, que nós sejamos santos, uma noiva santa, não adúltera, não misturada com a salvação, não misturada com o pecado, não misturada com apostasia e com engano, não, uma noiva que tem um desejo, um anseio, um foco celestial pela eternidade. Aleluia! Aleluia! Aleluia. Então, povo abençoado, então por meio da ressurreição, por meio de Cristo Jesus, ele de pé, ali ressurreto, diante de Maria, por meio da ressurreição, ele criou agora a imortalidade. Agora o homem ele pode ser imortal. Como o pastor José, como o pastor Diego, por meio da santidade, da justiça, do arrependimento. Isso ele está se revestindo de imortalidade. Imortalidade significa uma pessoa que vai viver para sempre. Mesmo que a minha vida se finaliza aqui na terra. Mas eu finalizei a minha vida aqui na terra como uma pessoa boa, lavada no sangue de Jesus. Então, o Senhor vai me ressuscitar. Ele vai ressuscitar cada um de nós. Que estejamos nos princípios da palavra, nos princípios bíblicos e nos seus mandamentos. Por meio da santidade e da justiça. Porque por meio da ressurreição ele trouxe a restauração para a humanidade. Ele reconciliou aqueles que recebem o Senhor Jesus com o Pai. Por meio da restauração trouxe agora uma nova novidade de vida, povo abençoado. E por meio da ressurreição, por meio dela, por meio da soberania de Deus, do poder de Deus ali que se demonstrou em João 20, enquanto ele ressuscitou, ali, por meio dela, a ressurreição criou um novo céu e uma nova terra. Aleluia. Em que nós vamos habitar. Ou seja, nós que estejamos com a vida digna e obediente, vamos entrar. Aleluia. Porque o novo céu e a nova Jerusalém não vai ser para as pessoas pecadoras que vivem na prática do pecado, ou para os desobedientes, ou para os alcoólatras. Não, pecado nenhum vai entrar lá. Somente pecadores arrependidos. Vamos continuar pecando, mas aqueles que vivem na prática do arrependimento, abandonando um erro, um dia, 2 dias, abandonando um erro de cada vez, ele está se aperfeiçoando nos caminhos de Cristo, buscando uma vida arrependida. É esses que vão entrar no novo céu, na nova Jerusalém. Aleluia! Aleluia. Aleluia. Então, povo abençoado, vamos em em Daniel 12. Vamos em Daniel 12.
Em Daniel 12, diz assim, versículo 1. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o início das nações até então. Mas naquela ocasião, seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será liberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. E aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo o sempre. Aleluia! Aleluia. Então sabemos que por meio da ressurreição de Cristo, por meio desse foco celestial que devemos ter, por nós amarmos a ressurreição, de nós amarmos as riquezas divinas, por meio dela, nós sabemos que agora a humanidade, a nova criatura que Cristo criou, se elevou a um nível muito mais alto. Muito mais alto. Um corpo glorioso, um nível muito mais alto. Significa que nós temos que ansiar, alimentar o nosso corpo para desejar esse corpo perfeito. E sabemos que por meio da ressurreição fez com que agora todas as pessoas vão ressuscitar, sejam elas boas e más, todas. Mas Deus vai dividir, Ele vai separar aqueles que vão entrar na eternidade e aqueles que vão entrar no fogo eterno. Significa que o próprio Senhor Jesus falou, Ele mesmo falou em João 5, aqueles que tiverem praticado bem, entrarão na vida eterna. E aqueles que praticaram mal, entrarão na condenação. E aqui Daniel, o profeta Daniel, ele viu a profecia que iria se cumprir no final dos dias. Significa que nós já estamos nesses dias, povo abençoado. E nós não devemos ser ignorantes na casa do Senhor. E todos nós sabemos que esse é o final dos dias, onde as pessoas não teriam mais fé, onde as pessoas estariam cada vez mais frias. Nós sabemos que é este tempo que vai acontecer essa profecia da ressurreição, do transladar dos vivos, aqueles que vão entrar na vida eterna. E nós estamos aqui vivos, e a palavra diz, aquele que nós tivermos vivo, com vida em dia, será arrebatado. E Daniel viu essas duas separações. Daniel viu essa separação entre aqueles que são bem e os maus. E que nós estejamos no grupo do que vai ressuscitar para a vida eterna. Porque o Senhor Deus, Ele falou que Ele não vai levar mal para o céu. Ele vai levar apenas uns para a vida eterna. Significa que os outros entrarão no juízo. E que nós temos que ser muito sábios de nós agarrarmos, de nós centralizarmos a nossa vida, o nosso foco na eternidade. Nós temos que buscarmos essa ressurreição, buscarmos as promessas de Deus, buscarmos um arrebatamento, uma grande promessa em que o Senhor vai retirar um povo da terra, um povo arrependido. E que essas promessas têm que nos encorajar, povo abençoado, de nós buscarmos. Essas promessas é para nos encorajarmos a viver um estilo de vida contrário a este mundo. Amém? Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus! Então, povo abençoado, nós temos que centralizarmos o nosso foco. É uma profecia tremenda, é uma promessa tremenda, e que nós não devemos ser ignorantes, porque sabemos que um dia a morte ou o arrebatamento vai chegar para cada um de nós. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora da nossa morte, ou o dia e nem a hora que vai acontecer o arrebatamento, mas que nós estejamos prontos. Se você tiver no seu coração erros, a partir quando terminar o culto, quando for no dia seguinte, corre pela sua salvação. Pague a dívida e conserte. Esteja pronto. Nós não sabemos. É momento de nós restaurarmos por meio dessa mensagem do arrebatamento. É momento de nós vivermos a nossa vida aqui muito cuidadosa, porque há uma eternidade
do outro lado. A eternidade vai se iniciar para cada um de nós. Que ela se inicie lá no céu. E nós saímos dessa terra para iniciar na outra, na eternidade. Aleluia! Aleluia. Então vamos para 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses. Tessalonicenses 4. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 16. No 13. 1 Tessalonicenses 4, no versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, para que não se estreça com os outros, que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará mediante Jesus com ele aqueles que nele dormiram. Aleluia! Então nós não podemos ser ignorantes na casa do Senhor, povo abençoado. Nós temos que ser sábios. Essa sabedoria está se manifestando diante de nós, de agarrarmos a nossa salvação. Porque nós sabemos que há promessas do outro lado e que o Senhor está esperando por cada um de nós para nós vencermos aqui. Nós vencermos aqui. Porque quando a Bíblia diz, aqui no versículo 13, porque há dois tipos de funeral aqui na terra. Há dois tipos de funeral. Há o funeral daqueles que não são cristãos. E aquele funeral daqueles que não são cristãos, todos aqueles que não são cristãos, que não são nascidos de novo, eles choram, povo abençoado, com aquele morto. Ele chora, ele se lamenta, ele morreu. E todo mundo se engana naquela mentira, dizendo que ele foi para o céu. Não! Agora já no funeral do nascido de novo, de um crente, é esperança, é celebração, porque aqueles que estão ali celebrando, ele está lá na eternidade. Porque ele partiu dessa vida, mas partiu em dias. Então a promessa do crente é essa. É que nós vamos ressuscitar um dia. A promessa do crente é essa. Que nós vamos ser libertos do pecado. Que nós vamos ser libertos dessa carne pecaminosa. A esperança do crente é essa. Que haverá um arrebatamento para nós. Um dia especial, único, um evento reservado em que o Senhor vai retirar os humildes, os limpos de coração para a eternidade. Por isso o que nós pode ser sábio e agarrar essa sabedoria é que nós pegue ela, abrace e que nós deixe os erros que podem nos impedir de entrar no céu. O pecado, o orgulho, a incredulidade, a ira, a fofoca. Arranque da sua vida porque você não vai subir com esses pecados. Aleluia! Aleluia. Lave-se no sangue de Jesus. Limpe as tuas vestes no sangue de Jesus, que é o trem da partida e nós vamos ir nesse trem. Aleluia! E quem crê no Senhor Jesus, ele vai vir na glória se manifestar, e todos aqueles que ouvir a voz de Deus irão subir, aqueles que estão com a vida pronta. Aleluia! Aleluia. Então, vamos para... continuando. No versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo, ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. Descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Com eles na nuvem para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Console-se uns aos outros com essa palavra. Essa é a grande profecia que ainda não se cumpriu e que está prestes a se cumprir. E ela vai se cumprir no final dos dias. Ou seja, nós já estamos no fim dos dias. Tem que haver uma preparação em nossa vida para nós fugirmos. Aleluia! Porque ela está colocada diante de nós, para nós entrarmos na eternidade. Essa é a profecia que irá se manifestar. Porque todas as escrituras praticamente estão se cumprindo ao pé da letra. E a profecia irá acontecer. Então nós temos que alimentar esse foco. Nós temos que alimentar esse desejo pela eternidade. Nós temos que praticar as obras justas. Nós sabemos que tudo nessa terra é temporário, passageiro. Os problemas dessa terra vai passar.
as preocupações que nós se preocupamos com essa terra vai passar e vai ser destruído. Então, eu quero abrir, povo abençoado, Tiago. Eu quero abrir as escrituras de Tiago. E quero que nós entremos numa reflexão profunda aqui. Profunda. Eu quero que todos nós fiquem com os olhos concentrados no que o Tiago disse para nós. Vamos em Tiago 4. Aleluia. Tiago 4, no versículo 14. Tiago 4, no versículo... Não, no 13. Tiago 4, versículo 13. Ouça agora, ouça. Nós vamos ouvir, ouça agora. Vamos lá. Vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade. Passaremos o ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês não sabem o que acontecerá amanhã. Que é essa vida? Vocês são como neblina que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Em vez disso, deveria dizer, se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Agora, porém, você se vangloria das suas pretensões. Toda vanglória como essa é maligna. Portanto, pense nisto. Quem sabe que deve fazer o bem e não faz, comete pecado. Aleluia! Aleluia. Então, povo abençoado, nós não temos que preocupar o dia de amanhã, nem o nosso futuro, nem o dia que foi passado para nós, a nossa trajetória de vida. Nós temos que esquecer o nosso passado, esquecer o futuro e concentrarmos hoje. Porque o Senhor considera o nosso dia hoje, de nós prepararmos para este dia. Porque o Senhor, Ele dá um dia para cada um de nós. Quando você está aqui olhando para mim, todos nós olhando para mim, esse dia vai terminar no momento em que você dormir. Quando você dorme, você está morto. Mas quando você acorda, é Deus te ressuscitando para uma nova manhã. Para renovar a tua manhã. Para que nesse dia você esteja pronto. Esteja pronto para partir. Ele espera pacientemente que nós busquemos o arrependimento. Muito sério, agarra essa salvação. Porque o Evangelho não é brincadeira. O Evangelho, ele reconstrui um novo ser humano. O Evangelho traz a imortalidade ao homem. Para quê? Para que nós ande com o Pai. Ande com Ele. É tudo o desejo do nosso Pai. É que nós andamos com Ele no novo céu e na nova terra. Ele só está esperando por nós. Só por nós. Aleluia. Ele está esperando por aqueles que estão lá na cachaça, nas bebedeiras. E Ele está olhando para nós trabalharmos na seara e ir buscar eles para lotar essa igreja de pessoas que vão entrar na morada do céu. Aleluia! Aleluia. E nós sabemos, povo abençoado, que nós não podemos se preocupar nem com amanhã, nem com depois, mas com o presente. A nossa vida aqui é passageira. Tudo isso aqui é um vale da decisão. O que o Tiago quer nos mostrar aqui é que nós somos nuvens, povo abençoado. Nós sabemos que quando nós olhamos para a nuvem, é uma nuvem grandona. Mas se nós demorarmos 20 minutos e olhar de novo para aquela nuvem, ela desapareceu. Assim é a nossa vida. Se nós não se arrepender, a nossa vida vai se desaparecer. Ela vai terminar no fogo se a gente não decidirmos viver a vida de Cristo. Nós sabemos que quando a nuvem está carregada, ela uma hora ou outra ela vai se dissipar. Assim é a nossa vida. Significa que essa vida em que nós estamos vivendo e respirando é apenas uma decisão. Claro que ainda nós não somos imortais, mas só vamos ser imortais vivendo nos caminhos de Cristo. Quando nós abraçamos a mensagem da santidade. E assim, povo abençoado, quando nós abraçamos essa mensagem da santidade, nós andamos no Evangelho da cruz e do sangue, nós já estamos decidindo o destino em que vamos morar. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Porque tudo aqui é passageiro. O nosso nome, povo abençoado, lembre-se bem, o nosso nome, ele pode ser lembrado lá no céu, se nós vivemos a vida em Cristo. Mas se nós
não decidirmos, de nós não prepararmos, de nós não entrarmos e ficarmos com foco terreno, o nosso nome será esquecido para sempre. E isso é triste, povo abençoado. Já pensou que nunca mais ninguém vai se lembrar do seu nome? Que lá no inferno ninguém mais lembra o nome de ninguém. Mas lá no céu não. O seu nome será aplaudido pelo Senhor. Porque é Ele que vai te honrar. Porque está escrito em Provérbios que se Ele exaltou o filho dele pela alta posição, dizendo para Jesus que Ele é o Rei dos Reis, que Jesus é Senhor, Ele pode honrar o nosso nome. Se nós trilharmos aqui um caminho de humildade. Aleluia! E nós sabemos que a caminhada cristã é essa. Que nós sejamos tapetes aqui na terra, sendo pisados pelos problemas, pelas dificuldades, pelos acontecimentos que ocorrem nessa caminhada cristã difícil. Mas lá, nós sejamos coroados como reis e sacerdotes diante do Glória Senhor. a Deus. Aleluia! Nós não podemos ser cristãos orgulhosos, nem cristãos misturados com o mundo, com o pecado, com a cobiça, com o pecado sexual, não. Nós temos que ser cristãos separados. É por este propósito, é por esse objetivo que Deus nos escolheu para vivermos em santidade. Porque somente a santidade nos aproxima de Deus. Aleluia! Aleluia. Então vamos para Filipenses, povo abençoado. Filipenses 1. Filipenses 1. Filipenses 1, no versículo 21 e 22. Filipenses 1, versículo 21. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça no corpo. Aleluia. Porque Paulo ele estava dividido entre esses dois desejos, povo abençoado. O desejo de trabalhar na obra e de ganhar almas e o desejo de partir com Cristo. E é esse desejo que nós temos que alimentar. O desejo de nós termos esse foco. Nós concentre nessas promessas que está reservado. Que nós prepare a nossa vida para entrar lá. Porque o viver é Cristo, morrer é lucro. Ou seja, partir dessa terra em Cristo é lucro, nós vamos viver para sempre. Aleluia. Aleluia, é Glória a lucro, Deus. é lucro. Aleluia. Louvado É seja o viver nome para do Senhor. sempre. Porque se nós ficarmos com foco terreno, alimentando o nosso foco, o nosso futuro, fazendo planos para viver nessa terra, fazendo planos para comprar terra, coisas que da terra, tudo isso é só para te distanciar. Tudo isso é para te tornar resistente à mensagem. Porque as coisas deste mundo te distancia, te desfoca de Deus. Porque quando você está de barriga cheia, está no conforto, assistindo televisão, você totalmente esquece de Deus. É natural do homem esquecer. Porque ele está com a natureza toda preenchida de coisas da terra. Mas se ele começa a ler a Bíblia e se concentrar no Senhor, a concentrar nas promessas que está reservada para ele, o foco terreno se dissipa, sai dele e ele começa a alimentar o foco celestial. Então todas essas coisas dessa terra perdem as forças. As coisas dessa terra perdem as forças. Ou seja, o foco nosso celestial será número 1. Aleluia! Será número 1 em nossa vida. Porque é isso, povo abençoado. Seremos eternos, reinaremos com o Senhor Jesus, viveremos com Ele para sempre, sendo imortais. Isso é incomparável. Deus conhece as nossas necessidades, conhece o nosso coração e Ele sabe muito bem o que você está precisando. Tudo que o Senhor quer é a disponibilidade. É que nós busque o Senhor. Busque o Senhor. Busque. E buscar o Senhor é o quê? O Espírito Santo para nos ajudar nessa caminhada. Aleluia! Aleluia. Porque se nós não buscar o Senhor, como nós iremos nos preparar? Sem o Espírito Santo.
não há preparação, povo abençoado. Sem a cruz e o sangue, eu não estaria nem aqui. Eu estaria aqui pregando uma mensagem sem cruz, mas uma mensagem falsa, para levar todos vocês ao inferno, todos nós ao inferno. Mas se Deus colocou obreiros para pregar a cruz e o sangue, a ressurreição é justamente para isso, que ela nos encoraja a levarmos para a eternidade, e que nós estejamos na eternidade, com nosso foco na eternidade. Como você sabe agarrar isso? Amém? Aleluia! Então, povo abençoado, vamos para 2 Coríntios. 2 Coríntios. Vamos para 2 Coríntios. Já estamos finalizando. 2 Coríntios. 2 Coríntios 5. 2 Coríntios 5. Sem cruz, povo abençoado, não há evangelho. Sem ressurreição não há evangelho. O evangelho se concentra no sangue, se concentra na cruz. E que só por meio dela é que vamos crucificarmos as nossas vontades, nossos desejos, nossos pensamentos. Nós só vamos abandonar o pecado da nossa vida quando nós estivermos vivendo o caminho que nos leva para a morte, que é o caminho da cruz e o sangue. Aleluia! Porque está escrito aqui em 2 Coríntios, no capítulo 5, versículo 1. Sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna nos céus, não construída por mãos humanas, povo abençoado. Enquanto isso, gememos e desejamos ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Aleluia! É tudo isso que o Senhor quer que nós deseja. Aqui está se referindo ao corpo em que nós vamos ganhar. Um corpo feito pela mão de Deus. Um corpo infinito. Um corpo semelhante ao Senhor Jesus. Porque Jesus falou nas suas sagradas escrituras, na sua palavra, que nós teremos corpos semelhantes ao dele. E ele ressuscitou. E nós sabemos que o corpo de Jesus Cristo, ele é físico e espiritual ao mesmo tempo. Por que, pastor Diego, físico? Porque ele comeu peixe. E por que espiritual ao mesmo tempo? Porque ele atravessou paredes, conversou com os discípulos lá em Emaús, se apareceu a lugares, dimensões para aquelas 500 pessoas lá em Jerusalém. Nós vamos ter este corpo, povo abençoado. Porque nós temos que preocupar com as coisas dessa carne, que um dia ela vai ser destruída. Se temos um corpo que está guardado por nós, construído pelas mãos do Senhor, nós temos que alimentar este foco. Aleluia! Glória a Deus. Glória a Jesus. Então vamos para 1 João. Aleluia. 1 João 2,15. 1 João 2,15. 1 João 2,15. 1 João 2,15 diz assim: não ame o mundo, e nem que o nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos, a ostentação dos bens, não provém do Pai,